Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o advogado e músico Flavinho Boca. Flavinho, é um prazer recebê-lo aqui. E para começar a nossa conversa, eu queria que você fizesse uma relação, o que tem a ver política e arte. Em primeiro lugar, meus queridos, aí, aquele abraço para todos os meus conterrâneos aqui de Caratinga, né, e principalmente pela oportunidade, viu, Salatiel, que você está abrindo aí para a gente comentar um assunto que hoje está em voga, um assunto que trazem várias correntes, várias considerações, mas eu vejo que a questão da arte, né, no cenário político, nesse contexto, ela é muito importante porque é através da arte que a gente consegue, com uma certa irreverência, fazer uma crítica construtiva, sabe? E apontar alguns defeitos, vamos dizer assim, algumas falhas, né, que surgem lá da urna, né, porque aí já vem desencadeando uma série de situações e que a arte às vezes se encarrega assim, de apontar, de mostrar onde está o problema, né? Eu, por exemplo, né, posso dizer assim que foi através da arte, foi através da música que a gente fez uma crítica a um prefeito de um balneário aqui no Espírito Santo, que foi para a CBN e falou que não queria saber da cidade cheia de turistas que ocupam apartamentos com beliche, que levam caixa de isopor para a praia. E ele foi muito infeliz na colocação dele, ele se esqueceu que existe um mandamento constitucional, que as pessoas têm o direito de ir e vir. Então, eu acho que foi através da arte, a gente fez uma marchinha de carnaval, sabe, que chama Rejeitados de Guarapari. Vamos logo abrir o jogo. E essa marchinha, ela responde exatamente a sua pergunta, porque foi através da arte que nós pudemos nos manifestar contra essa, vamos dizer assim, essa atrocidade, esse desrespeito com as pessoas, sabe? Que vamos esquecer aí que Minas Gerais ele é o que nutre aquele balneário com turismo, né? Ele é que investe no turismo, inclusive eu acho que se for olhar lá o IPTU que é pago em Guarapari, quem paga é Minas Gerais, mas isso aí é só um exemplo, a gente tem aí outros exemplos, né? Há pouco tempo eu tive aqui em Caratinga, tive a oportunidade de assistir a exposição da Mariana Vilela, né, no Casarão das Artes, que vem trazendo, né, uma denúncia através da arte, né, do que é o abandono, né, social, enfim, sabe, Salatiel? Eu acho que é muito importante a arte desde os primórdios lá, desde a Semana de 22, né, que é a Semana de Arte Moderna, né, que veio dando uma outra conotação à arte, a gente desvinculando daquela vanguarda e partindo para o modernismo. E a partir daí eu acho que a arte ela vem ascendendo, assim, né, abrindo, iluminando muita coisa nesse sentido, sabe? De denunciar, e mesmo de vamos dizer assim, de mostrar que as coisas não podem acontecer da forma que a política impõe, né? Políticas públicas, inclusive, essa embarca também a arte, né? Flavinho, como que você avalia esse momento político que nós estamos atravessando no Brasil? Salatiel, veja bem, é um assunto muito, assim, muito melindroso, sabe? Porque a gente, hoje, quando a gente faz um comentário acerca dessas dificuldades, né, que a gente está vendo aí, desses enfrentamentos aí né, que envolvem os poderes, né, o judiciário, o legislativo e o executivo principalmente, né, que você vê que foi assim, com todo respeito à opinião de todo mundo, né, eles vão perguntar, mas você é petista? Não, eu penso assim, eu penso que houve um golpe, né, parlamentar, né, foi uma aberração, a comunidade jurídica do mundo inteiro reprovou, né? Isso aí não somos nós, não é eu que estou falando, mas a gente sabe que houve mesmo, né, para estancar, vamos dizer, estancar a sangria, né? E a gente está passando por um momento de muita dificuldade, muita cautela, porque houve eu acredito no lawfare, sabe?
que é a junção da mídia, o que aconteceu com Mandela, por exemplo, na África, né, que ele foi perseguido e depois foi condenado porque era inimigo da pátria. Pô, vamos combinar, né? Inimigo da pátria, eu até hoje não tenho prescrito eu nunca vi isso em dicionário jurídico, em lugar nenhum, inimigo da pátria, sabe? Então eu vejo que está havendo uma perseguição política, e não só contra políticos. A gente viu ontem, lá em Belo Horizonte, aquela situação, né, em que aplicaram mais uma vez aquela coercitiva, sabe, condução coercitiva num reitor de uma universidade federal. Meu Deus, aonde que a gente está vivendo, aonde que a gente está, sabe? O que está acontecendo? Está assim, tá escrito nas estrelas que está havendo uma perseguição ao adversário. Eu penso assim, sabe? Não vejo de outra forma. E que o pessoal que fez com que aquele governo apiasse e tomasse o timão, sabe? Não tem plano de governo. Então eles estão assim, vão aonde alguém tá mandando que eles tomem esse rumo, sabe? A gente não sabe quem é, de onde que vem, de onde que, né, que vem essa ordem, né, essa desordem, vamos dizer assim. Isso não é uma ordem, é uma desordem. Não é uma mesma hora que é de um jeito, é do outro. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, coisas que a gente sabe que é mesmo um domínio que não é condizente com a nossa sociedade, que a nossa sociedade não merece isso, sabe? Nosso povo não merece. Nós evoluímos demais. Hoje a gente tem um monte de gente na faculdade, todo mundo estudando, todo mundo esclarecido. Você mesmo, Salatiel, é um exímio professor, não estou aqui sem rasgar seda, fui seu aluno, sei que o direito constitucional ele está acima de qualquer outra regra, sabe? E é uma coisa, né, uma carta magna, né? A gente estava até falando sobre isso, é uma carta maior, e ela não está sendo respeitada de forma nenhuma, nem pelo judiciário, nem pelo legislativo, que hoje só trabalha recebendo, sabe? Eu nunca vi isso. Aí o cara vai lá e gasta não sei quantos milhões, né? A gente viu aquele deputado aí que é dono de um núcleo educacional, que perguntaram para ele, pô, mas você recebeu 23 milhões do FIES, assim do nada, depois mais 11 milhões, e ele não soube explicar a origem. Então a gente vê que está havendo uma confusão tremenda nessa questão política, que a gente está passando um momento difícil, viu, Salatiel? Eu acho que só mesmo uma eleição para a gente poder redemocratizar o país, sabe? Esse episódio que aconteceu ontem lá na Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa querida UFMG, sim, também aconteceu um parecido no Rio Grande do Sul, que culminou inclusive com o suicídio do reitor. Você acha que isso é um caminho para acabar com as universidades públicas? O Salatiel, eu acho de uma forma mais ampla, né, e não só na seara da educação, mas eu vejo que eles estão estrangulando o ensino público, você entendeu? Eles estão uma forma de estagnar o ensino público, você entendeu? E eu não sei qual que é o motivo que leva a isso, sabe? Porque eu vejo discursos de grandes catedráticos, de grandes políticos, de pessoas que são comprometidas com a educação, e eles falam que os países até menos desenvolvidos do que o Brasil, a primeira coisa que eles criaram foram as universidades, sabe? País nenhum, comunidade nenhuma, estado nenhum cresce sem a educação, sabe? E essa questão de eles estarem né, investindo aí, você vê o judiciário, a Polícia Federal invadindo campus universitário, eu vejo assim, eu tenho até medo assim, falar a teoria da conspiração. Não é, eu acredito que está havendo uma perseguição nas coisas públicas. Eles estão desmontando as nossas instituições, não só no campo da educação, mas a gente está vendo aí que a Previdência é mais ou menos por aí também. Existem grandes financiadores, grandes banqueiros aí que têm interesse em te vender um plano de saúde particular, privada, e depois fica aí, igual outros planos de saúde que a gente vê aí, que minha filha outro dia precisou, ligou para lá, ela paga caro o plano de saúde, ligou para lá para contratar, não, você tem que marcar a sua consulta para daqui a 180 dias. Ela falou, então você já marca meu óbito também, porque até eu esperar esse tempo todo, você entendeu? Então eu acho que está caminhando mais ou menos para isso. A gente teve um desmanche de um governo que tinha um plano de governo, tinha uma política pública desenhada,
e já colocada em prática, e ela está sendo desmontada aos poucos, sabe? Assim, aos poucos não, está sendo assim, de forma deslavada, de forma desonesta, vamos dizer assim, sabe? Com a população, com o brasileiro que sabe, que apesar de ter, e outra, colocando também a sociedade, sabe, em cisânia, né? Você vê que pessoas esclarecidas hoje pensam que não, que está tudo bem, que a Lava Jato é uma coisa do outro planeta, que está prendendo bandido. Não está nada. Liberou a mulher do Cunha. Você entendeu? Eu acho assim, desculpa até estar citando, mas aí as coisas vão, o assunto vai crescendo e a gente vai citando alguns exemplos. A gente vê que está havendo, tem alguma coisa errada, que precisa ser esclarecido e a gente precisa de uma eleição rápida. Sabe, o mais rápido possível, uma eleição. O certo era ter voltado com a presidente que foi tirada de forma desonesta. Não houve pedalada fiscal. O próprio relator da pedalada pedalou aqui em Minas quando governador. Então há uma dicotomia no entendimento, há uma força muito grande aí por trás disso aí, destituindo, tomando para eles o poder e privilegiando aqueles que investem neles, sabe, de alguma forma. Flavinho, e o que você acha quando o diretor da Polícia Federal diz que uma mala de dinheiro não é o suficiente para caracterizar um delito? Pois é, Salatiel, assim, sem redundar, sabe, a gente vai voltar na mesma questão eles criaram um governo corporativista, entendeu? Estão colocando nas direções das instituições pessoas voltadas apenas para se defenderem de uma aberração aí, porque olha bem o que acontece. Você vê que o diretor da Polícia Federal dizer que 51 milhões encontrados num bunker não é motivo né? Não houve crime, né? Contra o patrimônio público, contra o Estado, contra a União. Eu até acredito que, de certa forma, houve o crime, mas em relação à venda, por exemplo, da Petrobras, a venda de nossas estatais, de nossos recursos naturais, você entendeu? Ela é muito maior do que esses 51 milhões. Então, eu acho que isso aí pode até entrar mesmo no princípio da bagatela, sabe? Em relação, se você for fazer um comparativo. Porque é o princípio da bagatela. 51 milhões para quem vende uma Petrobras, igual lá na década de 90, né? O nosso amigo Fernando Henrique vendeu a Vale e ainda emprestou dinheiro para os compradores do BNDES, lembra disso? Né? Me vende seu anel, agora me empresta o dinheiro para eu te pagar. Né? Ele vendeu e ainda emprestou o dinheiro. Está na cara que esse agente da Polícia Federal, esse novo diretor da Polícia Federal, ele está completamente equivocado. O Estado tem que prover, né, ferramentas que cercam, que alicerçam para que o Estado não tome prejuízo. Pô, os caras estão pegando 51 milhões, mas o judiciário está preocupado mesmo, sabe com o quê? Salatiel, ele está preocupado com os recibinhos de aluguel da dona Marisa, sabe? É isso que ele quer saber. Ele quer saber dos recibinhos de aluguel, de apartamento. Mas ele esqueceu que tem 51 milhões lá, tem 10 milhões de não sei quem, do ex-governador de Minas, mas não sei quantos milhões, que ainda fala que vai matar o primo, e está correndo solto, você entendeu? Ainda perguntaram para o Moro, mas você não sabia que tinha corrupção na Petrobras? Ele falou, nem eu, nem o senhor. Ele falou, mas eu não sou obrigado a saber. Ele falou, mas o senhor soltou o Youssef. Então, a gente vê que há mesmo uma perseguição nesse sentido. Essas invasões em universidades que culminaram com o suicídio do querido reitor lá do Sul, sabe? E essa agora em Belo Horizonte ontem, que essa foi assim, os caras chegaram lá prendendo todo mundo, assim, ninguém sabia o que era. Sabe? Um reitor de uma universidade federal não é qualquer pessoa, sabe? Ele é uma pessoa letrada, o cara tem diplomas, tem um vínculo com a educação, é outra pessoa, não é assim não, cara. Você vai chegar e vai prender um reitor de uma universidade, sabe? Eu acho, sabe, existe perseguição, existe, sabe, a gente está passando por um momento
sabe, de difícil compreensão, e isso confunde a cabeça da população em geral, ainda mais a nossa população que ainda é emergente na acepção da educação, do conhecimento, sabe, da nossa história. Eu vejo que a gente está passando por um momento difícil, sabe, Salatiel? Mas, de certa forma, veja bem, outro dia eu li isso, eu achei interessante, eu sempre tenho tocado nesse assunto. Quando você tem um sótão que você vai lá e vai colocando coisas ali dentro daquele sótão com uma lâmpada de 40 velas, e o dia que a lâmpada queima, você vai lá e põe uma de 100 velas, é que você vai ver que tem um monte de coisa ali que não presta mais. E que você começa a linkar uma por uma. Esse balde está furado, essa mangueira aqui não me serve mais, esse rodo aqui já não raspa. Então, assim, a gente vai vendo os erros e vai corrigindo, sabe? E a gente vê também que né, essa questão da bancada evangélica. Não existe bancada evangélica. O que existe lá é um bando de... Você desculpa a expressão e que me desculpem aí em casa. Existe um bando de políticos que se intitulam evangélicos, mas que não pregam o evangelho segundo o cristianismo. Eles vão me desculpar, mas eles estão lá pegando dinheiro para poder votar, para Temer não ir preso, porque é o que eles estão fazendo até agora, é isso, sabe? Então, há uma confusão muito grande e isso, de certa forma, tem esse contraponto que vai nos ajudar a esclarecer muita coisa. Muita gente vai entender, sabe, que o que está acontecendo é uma perseguição política, você entendeu? E que está sendo denunciado, a grande mídia não denuncia, mas a gente tem eventos, principalmente na capital, eu que estou residindo já em Belo Horizonte, esse ano fazem 10 anos que eu estou lá, então eu tenho acompanhado de perto grandes eventos, lá no Palácio das Artes, sabe? Eu vi lá esses dias, lá aquele deputado, o vereador João Leite, deputado estadual, fez o maior carnaval lá na porta do Palácio das Artes, levou um monte de gente para lá para criticar a arte, como se a arte... Sabe? Como se a arte não denunciasse. E como se assim o pessoal não soube ler o que a arte quis dizer. Sabe? Esses movimentos que aconteceram esse ano, que todo mundo está criticando, o teatro, a música, né, a arte em geral, falando que os artistas estão abusando de Jesus Cristo, nada disso. Sabe? Por muito menos temos Globeleza, sabe, nua, dançando, temos programa 5 horas da tarde com pessoas indo para a cama, praticando sexo, sabe, e o que a arte mostra, ela mostra sem erotismo, não tem como, desculpa a expressão, não tem sacanagem, é uma forma até de educar mesmo, vamos dizer assim, sabe, para a pessoa ter, quantas pessoas passaram aí, sabe, enrustidas porque o pai obrigava, não, você não pode ser homossexual, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Hoje não, o esclarecimento vem nortear as pessoas, sabe, e a arte faz isso, e a arte faz parte da política. Eu acredito que uma política pública que tem assim, vamos dizer, que respeita uma sociedade, ela tem que aceitar a arte da forma que ela é, sabe, a liberdade de expressão, a forma de dizer, e sem cinismo, sem hipocrisia. A arte e a política, elas têm que caminhar juntas, assim como na parte da educação, da saúde, é um ponto de grande relevância numa sociedade, a arte, ela e a política caminhando juntas. Essa semana, Flávio, aconteceu um fato que muito curioso. O deputado Tiririca, sim, né, vai lá e diz que ia renunciar. Acabou não renunciando. Que análise você faz dessa atitude? Até porque que antes ele falou que não ia disputar mais eleição e depois disputou. E sai agora dizendo que vai renunciar porque ele não consegue conviver no parlamento, porque ali só tem pessoas de mau caráter. O que você diz isso? Olha, em primeiro lugar, o Tiririca jamais deveria ter sido eleito, né? Mas como tem aquele velho ditado, que eu tenho pavor desse ditado, mas o povo tem o governo que merece, não era para ser assim. O povo escolhe exatamente o que manda a Constituição. O político, o representante do povo, ele tem que representar o povo. Olha o nome, representante do povo, é até redundante, sabe? E depois o seguinte, o pior do Tiririca não foi ele ter sido eleito, foi ele ter sido eleito e pelo regime da proporcionalidade ele ainda levar mais
um bando, uma malta de problemas para nós lá, de pessoas que foram para lá para resolver problema pessoal, para poder ter um salário bom, para poder ter o poder. É isso que eu vejo, sabe? Então, o Tiririca ele nunca prestou serviço para a sociedade de forma nenhuma, nem como palhaço. Nem como palhaço. Eu vou te falar assim que nem como palhaço. Eu nunca consegui mostrar o incisivo sequer para a graça que ele faz. Entendeu? E outra, essa atitude dele ontem, entendeu? Que eu achei rasteiríssima, entendeu? Que isso aí parece mais que ele está fazendo uma propaganda como quem diz... Eu não me misturo com esse pessoal aí, mas ele votou no impeachment, que foi um golpe parlamentar, ele votou em favor do golpe, ele votou para vender nossas estatais, ele votou para proteger o Temer, se não me engano, eu acho que ele até faltou numa, mas quem falta com o compromisso de votar, de escolher, não tem palavra, porque se ele fosse uma pessoa de ideal e tal, que não, eu vou dizer não, eu vou dizer sim, mas que diga alguma coisa. E o que eu estou achando que ele continua sendo, até hoje, é um falso palhaço, sabe? E talvez, assim, até na tendência de querer falar assim, não, eu vou sair candidato a presidente, como que diz, aquele povo lá é corrupto, eu não. Não sei se ele é corrupto, mas ele é conivente, sabe? Minha avó falava isso, quem mistura com porco, farelo come. Flavinho, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero abrir um espaço para as suas considerações finais. Beleza. Olha, Salatiel, as minhas considerações finais e o meu desejo, assim como é o desejo de todo brasileiro, sabe? Seja ele do menor conhecimento até o mais letrado, todo mundo está querendo um país em paz, um país de harmonia, um país que seja para todos, erga omnes, né? Assim como diz a Constituição, vamos usar o termo jurídico aí, o país para todos, mas para todos de verdade, tendo educação, tendo saúde, tendo oportunidades no esporte, na arte, sabe? É isso que todo mundo quer. Só que, veja bem, o que a gente espera de nossos governantes, de nossos representantes, é que eles parem e pensem para onde eles estão levando o Brasil, para onde eles estão caminhando com a coisa pública. E ver que a política, ela não é a política para ficar atacando o adversário. Não, muito pelo contrário. Ela é para agregar valores, para fazer união, para que as políticas públicas aconteçam, para que a educação aconteça para todos, a saúde para todos, a arte para todos. Enfim, sabe, Salatiel, o que a gente precisa mesmo no Brasil é de união social, da união de nossa sociedade, sabe? Em vez de ficar falando, porque o outro é pão com salame, o outro é coxinha, não importa. A gente tem que ver o cerne, o objetivo e trabalhar para que a gente tenha um país, volte a ter um país crescendo, um país desenvolvendo e valorizando os nossos recursos naturais. O nosso Alter do Chão, que é o maior aquífero do planeta, diz que tem água lá para 200 anos, sabe? Para o planeta inteiro, sabe? E não é só para Coca-Cola, não é só para Nestlé, não, é para nós, é nosso. O nosso nióbio, o nosso minério, o nosso manganês, o nosso diamante, o nosso ouro, enfim, a nossa riqueza é nossa. Então a gente tem que implantar no Brasil uma política de saber segurar o que é nosso. Se quer comprar? Quero, custa tanto, assim como eles fazem conosco. O imperialismo faz conosco. O que é nosso é nosso. E uma sociedade unida é o que eu espero, essa é a minha consideração final, sabe, Salatiel? E que tudo transcorra de acordo com o que manda a nossa Constituição, haja respeito com nossa Carta Magna, sabe, o que não está acontecendo, e que daqui para frente a gente possa escolher um novo governante ou um governante que vá dar continuidade ao que a gente conseguiu de 15, 20 anos para trás. Ok, nós agradecemos então a sua presença, Flavinho, e a você, telespectador. O nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.